Oi, pessoal. Boa tarde, boa noite. É, tentei começar mais cedo, porque era um pouquinho antes aqui do pôr do sol. O pôr do sol realmente acontece todos os dias, né? O sol se põe aqui nos Estados Unidos, está ficando cada vez mais escurecendo mais cedo. Normalmente, no verão, a gente tem o sol até mais ou menos perto, dependendo do local onde você está. Aqui onde eu estou, às vezes às 9 horas ainda a gente tem sol. Mas hoje aqui são 7h30 e a gente já está vendo que o sol já está se pondo. E eu queria dizer para vocês, eu queria fazer esse vídeo, estou fazendo esse vídeo, porque eu não poderia deixar essa data passar em branco, porque está tendo um frenesi na internet. Eu não sei se vocês aí no Brasil estão vendo isso, mas aqui nos Estados Unidos está todo mundo dizendo que o arrebatamento vai acontecer hoje ou amanhã. Por quê? Hoje, no calendário hebraico, é comemorado o Rosh Hashanah, ou Rosh Hashanah, algumas pessoas falam diferente, mas é o cabeça do ano, traduzido literalmente, mas é o ano novo que é comemorado hoje. Eu fiz algumas anotações aqui, porque eu não quero falar nada errado e seguir um raciocínio lógico. Vocês sabem como eu sou, eu fico falando e termino perdendo muito tempo. Mas olha, então, hoje é o Rosh Hashanah e é o dia do Ano Novo. Normalmente eu estaria agora na sinagoga, me preparando para celebrar o Ano Novo. Mas vocês sabem que eu li o livro de Gálatas e o Senhor Jesus me libertou e eu nasci de novo. E por isso eu estou aqui relembrando coisas que eu aprendi no passado, no meu estado de cegueira, 2 Coríntios 3, quando eu seguia os ensinos dados a Moisés na aliança feita com Moisés, com o povo de Israel. E Paulo diz que quando você faz isso, você tem um véu no seu coração, que você não consegue ver a verdade da beleza da nova aliança que foi feita em Cristo Jesus. E somente Cristo Jesus pode tirar esse véu do seu coração. E ele, graças a Deus, tirou do meu, e eu tenho certeza que o de vocês também. E se algum de vocês assistindo esse vídeo não tiver essa experiência ainda, acreditem, procurem a Jesus e leiam 1 Coríntios 15, de 1 a 4, que é a história de Jesus em resumo. Quando você recebe essa mensagem do evangelho verdadeiro sobre Jesus, que é Deus, aí você nasce de novo, como Nicodemos. Aconteceu com Nicodemos, né? E aí quando você vai para Efésios 1:13, ele diz que quando você recebe e aceita em seu coração esse evangelho da sua salvação, você é selado pelo Espírito Santo, e isso é como garantia para a sua salvação, a sua vida eterna, a sua herança. Queria que vocês soubessem disso. Queria dar essa oportunidade para vocês, porque essa oportunidade foi dada para mim. E eu louvo ao Senhor Jesus pela minha vida hoje. Então, como eu estava dizendo para vocês, hoje é o dia de Ano Novo, o Rosh Hashanah, mas eu queria mostrar para vocês, eu estou até aqui com a Bíblia aberta, eu estou querendo mostrar para vocês, não sei porque eu não estou conseguindo fazer a minha eSword funcionar aqui quando eu estou dividindo com vocês a minha tela, mas eu abri já aqui em Levíticos 23, a partir do 23, que eu queria mostrar para vocês aonde é que está o mandamento para se festejar o Ano Novo, que hoje é o Rosh Hashanah, tá? Mas vamos ver se está na Bíblia, porque estão dizendo que o arrebatamento vai ser hoje. E falar para vocês uma coisa, todos os anos, quando eu acordava, eu ia para a sinagoga, tinha a celebração, e no dia seguinte eu acordava
meio deprimida. E eu passei vários anos acontecendo isso e eu não entendi o que era. Depois foi que eu vim perceber que eu acordava decepcionada, porque eu vivia uma decepção. O dia do desapontamento, lá de 1844, 22 de outubro de 1844, eu cresci dentro da igreja adventista, mas quando eu passei a frequentar uma sinagoga messiânica, eu passei a ter uma decepção, um desapontamento todos os anos. Era justamente, eu acordava no dia seguinte ao Rosh Hashanah e estava desapontada, porque eu ainda estava aqui e Jesus não tinha voltado. E era uma coisa muito ruim. E eu, graças a Deus, eu percebi isso e eu queria mostrar para vocês. Será que Jesus volta hoje? Eu tenho certeza, quer dizer, 99,99% de certeza que ele não volta hoje, tá? Que o arrebatamento não vai acontecer hoje nem amanhã. Se acontecer, se eu estiver errada, então vocês me falam quando a gente estiver subindo para o céu. Tá vendo, Debbie? Você estava errada. Mas a gente já vai estar subindo, vai estar tudo certo. Mas por que eu digo isso? Porque lá em Levíticos 23, 23 e 24, eu vou ler para vocês, diz assim: Disse então o Senhor a Moisés: Dize também aos filhos de Israel: No 7º mês, o primeiro dia do mês, será para vós dia de repouso solene, ou seja, um sábado, tá? Que não é um sábado anual, e não é um sábado semanal, é um sábado anual, tá? É um memorial anunciado ao toque do shofar, que é a trombeta que convoca a reunião do povo em santidade. Não fareis nenhuma obra servil e apresentareis oferenda queimada a Yahvé, a Deus. Então, o Levíticos, ele está dizendo aqui que esse mandamento, ele é chamado de Yom Teruah, que é o original, e o mês, aqui na minha Bíblia, e na sua Bíblia vai dizer, eu procurei aqui a minha versão para vocês, é a King James, que é para vocês aí, em português, e ela fala de o 7º mês. Então, a gente precisa entender que os meses na Bíblia nunca são dados nomes para os meses, né? Agora, temos o mês, o primeiro mês, a primeira parte do ano judaico, que são 353 ou 354 dias, se for um ano normal, mas se for o ano que é chamado, o que a gente chama de bissexto, né? Ele adiciona um mês, aí ele vai para 380 e alguma coisa de dia, mas isso aí só acontece, eu acho que a cada 12 anos, é só para haver como a gente também tem o ano bissexto, né? Que aumenta um dia. Nós usamos o calendário lunar, o calendário judaico, ele é lunar desculpa, nós usamos o calendário solar e o lado judeu, ele é lunar e também solar. Então, existem as discrepâncias aí se corrige, né, com quando é o ano bissexto, eles adicionam, eles repetem o último ano. Então, em vez de 12 meses, tem 12 meses, 2 vezes o 12, aí fica 13 meses, né? Mas aqui na Bíblia, ele não diz que é Rosh Hashanah. Eu trouxe uma coisa para mostrar para vocês, e eu queria dizer para vocês hoje, Lashana Tová, o Mekutá, porque o Rosh Hashanah, que é o novo ano, ele é celebrado com maçã e mel. Eu esqueci de comprar maçã, mas tem um mel aqui, ó. Esse mel é delicioso. Mas olha, um feliz e doce ano novo. Lashana Tová, o Mekutá, para um ano doce e feliz. Então tá, mas a gente sabe que hoje, no calendário judaico, são 5.786 anos, com muitos anos perdidos durante o exílio lá na Babilônia. E falando na Babilônia, Yom Teruah, que está na Bíblia, que é a festa da trombeta, é um dia, é a única festa dada por Deus na Bíblia, sem dizer
Qual a razão? Porque, por exemplo, o Yom Kippur, a gente sabe, né, que é o dia da expiação, a gente sabe que é o dia que Israel vem para fazer a expiação por toda a nação, e assim por todos. E tem a Passover também, que é para comemorar a saída do povo judeu de Egito para Canaã, para a Terra Prometida. Mas aí, quando chega no Yom Teruah, que é o dia na verdade, Teruah significa fazer barulho. Pegar uma trombeta e vocês sabem o que é um shofar, né? Eu não tenho um aqui, mas eles tiram o chifre de um animal e eles fazem uma corneta, sabe? O boiadeiro aí no Brasil tem, né? E ele toca, aquele ali é o teruá. Então, o som daquela trombeta é que esse dia é chamado o dia de tocar a trombeta. Agora, ele nunca foi dito na Bíblia que é para ser o ano novo. Até porque ele é chamado do sétimo mês. E quando se veio da Babilônia, os meses começaram a ter nomes. E se vocês não sabiam, existem nomes pagãos dentro dos nomes dados aos meses no calendário hebraico. Então, esse mês seria o Tishrei, que é o primeiro dia, começando agora. E aí está a comemoração do ano, do mês, que é o mês de Tishrei, o primeiro dia, é o início do ano, tá? Mas não é aqui. Por que eles fazem isso? Isso é rabínico, é uma tradição, é comemorada também a criação do mundo, tá? Porque a contagem dos anos desde a criação, 5.786. Então, só para dar para vocês essa ideia, em todas essa história aqui do Yom Teruah, que não é Yom Teruah e que não é o Rosh Hashanah, que não é o Ano Novo, apesar de ser comemorado, na segunda parte do ano, vamos dizer que seja o ano civil, a início do ano civil, porque se você for contar com o ano eclesiástico, não é o primeiro mês, é o sétimo, como eu já falei para vocês, e na Bíblia está dizendo que ele é o sétimo, né? Mas essas confusões todas aí, só para dizer para vocês que por causa disso, muitos dizem que o dia do arrebatamento vai acontecer hoje ou amanhã. Isso acontece todo ano. Todo ano eles dizem isso. Aí eu queria levar vocês, gente, vocês precisam tomar cuidado com uma coisa, que muitos vídeos estão aparecendo aqui dizendo que, ó, eu recebi uma confirmação, porque tem eu te dizer que ele é um maluco, mas acho que ele não é maluco, não. É um tal de Joshua. Acho que ele é africano, tá? A descendência dele é africana. E ele tem, inclusive, um sotaque falando, ele fala inglês, mas com sotaque, que eu deveria ter feito mais alguma pesquisa sobre ele, e não fiz, mas olha, já tem, você for pelo YouTube, você vai ter mais de 1.000 pessoas dizendo, eu tive a confirmação, eu tive um sonho que é confirmado mesmo, que Jesus vai voltar. Lembra que eu falei para vocês que todo ano eu acordava em depressão? No dia seguinte, no dia segundo, no dia 2 de Tishrei, porque Jesus não tinha voltado? Porque é uma decepção. Mas olha, eu queria levar vocês também lá para 1 Tessalonicenses. Porque, gente, é muito sério isso. Porque as pessoas vão e dizem, não, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Aí sabe o que acontece? Ou seja, o arrebatamento, né? E sabe o que acontece? Ele não volta e muita gente se decepciona e muita gente deixa de acreditar. E muita gente deixa de ir na igreja, deixa de pesquisar e deixa de ler a Bíblia. Porque não tem mais força de vontade para isso, porque foram enganados e aí acham que tudo é engano. Então, eu queria mostrar para vocês o que é que a Bíblia diz sobre isso. Será que a gente sabe realmente quando é que Jesus vai voltar? A gente sabe que as coisas estão acontecendo de uma maneira tão rápida agora, e eu tenho certeza absoluta que Jesus vai voltar. E ele vai voltar na minha geração. Isso aí eu tenho certeza absoluta também. Porque, olha só, o Charlie Kirk, ele tinha 31 anos. Há 11, 12
12 dias, ele foi assassinado. Ele saiu de casa para trabalhar, fazer o que ele sempre faz. E ele foi assassinado. A Bíblia diz que o homem está definido para ele morrer apenas uma vez, e depois disso vem o juízo, né? Charlie, eu tenho certeza que ele está perante o Senhor agora. E para ele, a volta de Jesus aconteceu, para ele o arrebatamento aconteceu, porque para ele o que importa é o primeiro momento que ele teve aos pés de Jesus, em espírito, na presença dele, como é prometido, quando a pessoa morre. Mas olha, a gente precisa estar preparado para Jesus voltar hoje, ontem. Porque se ele voltar, a gente vai, né? Agora, como é que a gente se prepara? O que a gente faz? Você precisa acreditar, como eu falei primeiro para vocês. Jesus, ele é Deus, ele é o Filho de Deus, ele foi enviado por Deus. A gente não entende a Trindade ainda, mas a gente aceita. A gente aceita. Eu aceito. E ele morreu, ele se fez carne, Deus se fez homem para que eu pudesse olhar face a face como homem. E ele morreu numa cruz, sendo Deus, 100% Deus, 100% homem. Quando você acredita que Jesus, ele é o seu Salvador, ele é o Messias de Israel, o Messias prometido, o Filho de Deus, Deus eterno, você é selado. E aí é essa preparação que precisa. Você está pronto para ver Jesus, porque eu estava conversando com um rapaz aqui, ele me falando assim, olha, quando você vai para downtown Dallas, qual é o caminho que você toma? Eu falei assim, estou tão perto que eu pego a tollway, né, que que paga pedágio. Ele, mas você pode fazer assim, me deu outras opções. Você tem razão, qual o seu ponto? Ele falou assim, porque todo caminho leva para Deus. Eu falei, você tem toda a razão. Todo caminho leva para Deus. Porque todos vão estar perante Deus um dia. Então, qualquer caminho vai levar a Deus. Só tem um detalhe que eu queria que você pensasse nisso, e eu queria que você pensasse nisso também. Todos os caminhos vão levar você a ver Deus como seu juiz. E eu tenho uma coisa para dizer para você. Você será condenado. Porque todos nós pecamos. Mas existe um caminho que vai levar você a ver Deus como seu Pai. E esse caminho é somente através de Jesus. Então você escolhe. Você pode escolher qualquer caminho, mas só um, que é Jesus. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você escolher o caminho através de Jesus, você vai encontrar com Deus e você vai vê-lo como seu Pai. Ele vai ver você como seu filho. Você está coberto pelo sangue de Jesus. Mas eu queria ler com vocês Tessalonicenses. Eu acho que eu vou ter que fechar aqui um pouquinho. Deixa eu ir lá, tá? Tessalonicenses 5. Olha o que Tessalonicenses 5 diz. Mas deixa eu fechar aqui. E eu tenho que abrir lá de novo, sabe? Tá uma coisa meio complicada. Vocês estão me vendo, não estão? Então, deixa eu ir lá para Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, cadê? 1 Tessalonicenses 5. Eu quero ler com vocês. 1 Tessalonicenses 5. Caros irmãos, em relação aos termos é necessário. Ok, então tá. A partir do 1, tá? Onde é que eu tô aqui? Vocês estão me vendo? Tá. Eu vou colocar a minha tela aqui, para vocês verem a Bíblia onde é que tá. Tá. Caros irmãos, olha aqui o que Paulo fala para o pessoal lá em Tessalonicenses. Caros irmãos, em relação aos tempos e épocas, não é necessário que eu vos escreva. Não preciso falar nada sobre isso, porque vocês sabem muito bem, pois vós mesmos estáis bem informados de que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Ele está dizendo assim, eu não preciso falar sobre isso com vocês, porque vocês já sabem que o dia do Senhor vai vir como um ladrão à noite. E como é que vem um ladrão à noite? Deb, aqui é o ladrão. Então, eu vou amanhã, às 3 da tarde, eu vou entrar lá na sua casa, tá?
Claro que não. Não é assim. O ladrão, ele chega de surpresa. Então, ele está dizendo aqui, eu não preciso escrever nada sobre o dia do Senhor, porque vocês sabem que esse dia vai vir como um ladrão à noite, que vem sem avisar, tá? Quando vos afirmarem paz e segurança, eis que repetindo a destruição se precipitará sobre eles. Assim como as dores de parto tomam mulher grávida, e de forma alguma encontrarão escape. Revestir-se de Cristo e vigiai. Então, vigiai e orai, revestir-se de Cristo é ser salvo, é ter certeza da salvação. Porque a Bíblia também diz, se você não tiver certeza da salvação, você já está perdido. Então, você precisa ter certeza da salvação. Peça a Jesus hoje se você não é salvo, se você não tem certeza dessa salvação. É isso que você precisa. E vigiar. E olha só, o que ele diz que é como as dores do parto. Vocês que já tiveram filhos, vocês sabem que as dores do parto elas chegam e estão um aqui, daqui a 2 horas tem outra, e depois começa de hora em hora, e depois começa de meia em meia hora, e depois de 10 em 10 minutos, e é insuportável, e cada vez que dá mais próximo de o bebê nascer, é que fica mais intenso. A gente está vendo as coisas acontecendo de maneira muito mais intensiva agora. Então, a gente tem uma ideia. Entretanto, ele fala, vós, irmãos, não estáis vivendo nas trevas. Ou seja, a gente sabe, nós estamos na luz, para que esse dia, como se fosse um ladrão, vos ataque de surpresa. Ou seja, ele vai vir, Jesus vai vir. Mas no dia que ele chegar, ele não vai me pegar de surpresa, sabe por quê? Porque eu sei que ele vem. Então, se você sabe que ele vem, ele não vai lhe pegar de surpresa, porque você está na luz. Isso não quer dizer que eu saiba qual é o dia que ele vem. Entende? Então, eu preciso estar pronta para encontrar Jesus hoje. E parar de colocar dias, dizer, não, eu tenho certeza. Porque, se eu começar a fazer todo ano, tem alguém aí da internet fazendo cálculos, que Jesus vai voltar no dia tanto de tanto. Gente, parece que recebeu aula lá com Ellen White, 28 de outubro de 1944. Que coisa mais feia. Assim, pois, não durmamos como os demais. Ou seja, nós somos filhos da luz, desculpa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite, muito menos das trevas. Nós não temos medo do o ladrão que vem à noite, porque nós estamos prontos e preparados. Se fosse um ladrão que vem quando eu não estou quando eu estou preparado, o que eu vou ter na minha casa? Eu tenho uma arma preparada para ele, eu tenho todo mundo de vigia para qualquer hora da noite que ele chegar. Eu não sei qual é a noite, mas um dia ele vai chegar, então eu vou estar preparada. Eu não sei o dia que o ladrão vai chegar, mas se ele vier, eu estou preparada. Né? Eu acho engraçado que tem uma coisa na internet que as pessoas fazem assim, se você entrar na minha casa e pegar a primeira coisa em cima da minha geladeira, você vai levar? Aí eu vou assim, um tiro. Desculpa, eu moro no Texas. Aí eu acho engraçado, porque você vai entrar na minha casa, quer dizer, como você vai entrar na minha casa, vai pegar uma coisa que está em cima da minha geladeira, você vai levar o quê? Um tiro. Porque você está entrando na minha casa, está dizendo assim, você está invadindo a minha casa, né? E um bom texano, ele vai, né? Tem umas leis aqui no Texas meio malucas, mas que protegem. Então, gente, se o ladrão vem, você sabe que o ladrão vem, você está preparado para o ladrão, quando o ladrão chega, não é surpresa. Ele chega, leva a paulada e vai para a cadeia. Foi surpresa para você? Não. Então, quando Jesus voltar, para nós que somos filhos da luz, não vai ser surpresa. Ele vai vir no dia que eu não espero. Mas no dia que eu não espero, quando ele chegar, eu sabia que ele viria. Eu já estou pronta para recebê-lo, para encontrar com ele. Então ele diz assim, pois, não durmamos como os demais, mas estejamos alertas e sejamos sóbrios. Ou seja, na palavra de Deus, sabe? Sigam a palavra de Deus, leiam mais, parem mais. A gente está muito acostumado de só receber estudos prontos, porque a gente viveu uma vida dessa dentro da igreja com estudos já mastigados. Mas leiam a Bíblia, porque é muito
muito sério o que está acontecendo hoje e a gente precisa estar sóbrios. Nós precisamos estar preparados e sóbrios para quando esse dia chegar. E também que muitos da nossa casa possam estar também sóbrios, que estejam todos também preparados para o que vem e não que não tarda a vir, mas a gente não sabe o dia e nem a hora. Porque os que dormem adormecem de noite, e os que se embriagam é de noite que se embebedam. Então, que nós possamos ser vivos com a palavra de Deus, com a meditação da palavra de Deus, lendo, tendo a experiência íntima com o nosso Deus e o nosso Salvador Jesus. Então, para os judeus seria Lashana Tová, o Mekutá, para um feliz e doce ano novo. E para os demais, boa noite, até amanhã, se Deus quiser, e a gente se encontra esse final de semana, a gente se fala no nosso grupo, e se você quiser participar do nosso grupo, você manda um e-mail para mim, vou colocar aqui, debbiebuffoni, @gmail.com. A gente tem um grupo no WhatsApp, e a gente também tem um grupo cadê vocês? Vocês estão me vendo. Ah, tá. Stop sharing. Deixa eu ver aqui. Tá vendo? Eu tenho que aprender. Então, vou colocar aqui o meu e-mail para vocês. E eu falei para vocês, mas eu vou colocar aqui, tá? Então, e tem um grupo no WhatsApp também. Vocês podem participar. E que Deus abençoe vocês. A gente se encontra nesse final de semana, como eu falei, a gente tem 2 estudos. E a gente se fala durante a semana. Que Deus abençoe vocês. Até lá. Como é que eu paro aqui? Oh, tchau.